Eu lembro que a primeira vez que eu tomei ayahuasca, eu tava muito nervoso, porque obviamente, eu não sabia o que esperar. Eu já tinha lido uns 2, 3 livros, 1 milhão de vídeos e séries e não sei o que lá. E eu tenho asma, né? Eu nem sempre tô em crise, mas eu tenho asma. Eu falei, cara, e se eu tomar esse negócio e der algum problema? Então eu fui morrendo de medo. E ninguém quis vir comigo, né? A Renata não quis vir comigo, eu fui sozinho, então. E eu fui assim, na minha cabeça, eu falei, puta, cara, tô preparado porque ideia viesse. Se eu precisar partir, é porque eu precisei partir. E aí que eu percebi que tem tantos mitos em volta da ayahuasca, né? Tantas mentiras, tantas histórias que são repetidas e repetidas e que não tem nada a ver com isso daqui. Eu digo assim, existem algumas coisas que eu fiz na minha vida que foram coisas assim que mudaram minha vida. E a ayahuasca mudou minha vida. Porque quando você passa por uma experiência como essa, você começa a enxergar algo que você nunca sequer poderia imaginar que existe. Isso só pode ser vivido. E quando eu chego em casa, e eu cheguei em casa meio que de madrugada, a Renata estava dormindo, e você chega meio, né, sua cabeça é um turbilhão, né, a gente processa muita coisa. E ela veio animada assim, e aí, como é que foi? Me explica. E eu não conseguia explicar. E a frase que veio naquele momento para explicar para ela foi o seguinte, falei, amor, o reino das palavras é pequeno demais para explicar a riqueza da ayahuasca. Eu queria que você explicasse, mestre, o que é a experiência? Quando eu estou na força, o que é essa experiência? O que eu sinto? O que eu vivencio naquele momento? Legal, eu acredito que é muito pertinente, então, eu contar um pouquinho da minha primeira experiência. Fantástico. Né, que é algo que eu nunca contei, inclusive. É verdade. Dificilmente eu conto, na verdade, das minhas experiências, porque eu entendo também que é algo muito particular e eu guardo para mim e faço os meus processos. Mas na minha primeira experiência, foi numa garagem de uma casa, sempre, enfim, né, com o mesmo grupo, e aí ali se iniciou. E aí nessa oportunidade eu bebi o chá 3 vezes, 3 copinhos cheios, né, uns copinhos de café que a gente bebe, né, e cada vez que eu bebi eu ia um pouquinho mais fundo. Quando começou, já na primeira toma que nós fizemos, né, a ayahuasca ela foi como se fossem abrindo ondas espirituais, energéticas que a gente fala de encantes, né? Então, a ayahuasca ela foi se manifestando, ela foi cuidando, entrando no meu corpo, tomando conta do meu corpo, escaneando o meu corpo, porque eu entendo que a ayahuasca ela faz um escaneamento do seu corpo. Então, ela vai percorrendo, encontrando algo no seu corpo que ela fala, hoje eu vou te falar sobre isso aqui. Hoje a gente vai conversar sobre esse tema aqui, meu amigo. Vem aqui, senta no colo da mamãe. Então... É assim mesmo, muito legal. Então ela vem chegando devagarinho, vem chegando, ela vai expandindo aquela energia. Quando você vê, você está mergulhado naquela energia, né? Esse mergulho é o que as pessoas muitas vezes têm medo, mas é algo muito bonito. Só quem já vivenciou consegue mensurar, né? A expansão consciencial, ela se dá de diversas formas. E a ayahuasca, ela proporciona isso de uma maneira muito bonita, porque os sons, você de olhos fechados, você conseguir enxergar, você perceber através da pele, cheiro, é tudo, na verdade, ali, né? Tudo que envolve até o seu não-corpo também, né? Você expandido, uma forma de você se enxergar ali como uma matéria ou algo além disso. E aí essa força, ela vai nesse escaneamento, ela fala, hoje é isso daqui. E aí é como se ela fosse fazer um filme contigo. Ela fala, deixa eu mostrar isso aqui. Ela escolhe formas, vai de você, né? Se você quiser fugir, quando você foge dessa energia, você fala, não quero ver, costuma ser um pouquinho mais desafiador, né? Você se sacode, você fica ali num processo um pouquinho mais disciplinador, né? Quando você aceita, você conversa com essa força, você fala, não, hoje vem cá, mostra então pra mim, deixa eu ver o que você tem para me mostrar. Aquele filme geralmente pode ser um romance, uma comédia, né? Algo divertido. Então, esse mergulho que eu fiz, parecia que eu tinha virado uma máquina de computador. Sabe quando você aperta o comando defrag?
Foi uma defragmentação de disco, né? Onde todos aqueles quadradinhos que eles estavam desordenados, eles começaram a se alinhar. E junto disso, o meu corpo começou a ter algumas manifestações. Quais foram as manifestações? O bocejo, né? Quando eu bocejava, a minha mente ela saía dessa defragmentação e ela entrava em mandalas. E essas mandalas elas saíam junto com o bocejo. Só que eu sentia que aquilo estava realmente limpando o meu corpo. Eram energias que elas estavam equalizando a energia do meu corpo. Então, vinha lágrimas, só que não eram lágrimas de choro. Eram lágrimas de emoção, de felicidade, de alegria, de percepções, de amor, né? Eram coisas muito bonitas, né? A sensação de frio, de calor, um pouco de suor, né? Um desconforto também, né? Então tinham muitas questões que estavam ali de muito tempo que eu não tinha trabalhado ainda espiritualmente falando, e a ayahuasca ela foi consolidando toda uma experiência até chegar um momento de eu tirar aquilo de mim, né? Que eram nós que estavam na minha vida, muitas vezes que você até sabe, mas não acredita que aquilo tá te atrapalhando de alguma maneira, mas está, e aí aquele nozinho ele é desfeito. Esse desfazer de nó, muitas vezes ele vem através de uma limpeza. Então as limpezas elas podem ser dessas formas que eu falei. O que as pessoas mais se incomodam ou têm mais preocupação é com relação ao vômito, né? Enfim, esse é o maior tabu das pessoas com relação às limpezas. Tem gente que fala, não suporto vomitar. Mas isso é uma coisa que não tem nada a ver com um vômito de uma pessoa que está passando mal. Você não está passando mal. Na verdade, é o momento mais bonito da ayahuasca, porque você sabe do que você está se libertando. Muitas vezes você sabe, às vezes, se você estiver de olho aberto, se você não estiver ali concentrado em si, talvez você não tenha a percepção ali na hora exatamente do que você está tirando de você. Mas muitas vezes você sabe, e aí é um momento de libertação, e aí você começa a aproveitar aquela experiência de uma maneira mais agradável, né? De uma maneira mais leve, enfim, curtir ali a sessão um pouquinho mais, sem aquela profundidade toda, né? Então acredito que foi assim a minha experiência. Também eu tive o acesso a um animal de poder, que era um ser que ele, na minha visão ali, ele aparecia de forma lateralizada, com olhos vermelhos, meio sombrio assim. Embora ele passasse medo, ele não me dava medo. Ele era algo de proteção ali. Eu na hora eu não identifiquei o que era. Eu fui ver 6 meses depois que era uma coruja. Uau! Então tinha uma coruja ali que ela aparecia espiritualmente para mim e ela zelava por mim. Quando eu fui ver, eu fui tomar percepção disso, eu tinha tanta coisa de coruja na minha casa. Ah, é? Tinha dado uma coruja para minha filha, tinha coruja na porta, tinha coruja no quarto, não sei aonde. Eu acabei até tatuando uma coruja que representa a minha primeira experiência espiritual, o início de uma trajetória, né? Então, também tive esse acesso, só que eu só fui entender meses depois. Era algo que era muita informação, além disso eram outras informações vindo, você processa, como você falou, muita coisa, né? E aí eu fui assimilando, né? Por isso que eu sempre falo também, né? Depois dessa experiência, a minha energia, parece que meu corpo foi inteiramente alinhado. Chakras, vibração, tom de voz, né? A disposição, tudo mudou assim. Sempre foi bom, mas ficou melhor. Né? E aí eu falei, cara, isso aqui é fantástico, eu preciso disso de novo. 1 mês depois eu fiz essa experiência de novo e uma outra pecinha foi se encaixando dentro daquela primeira experiência que eu tive, foi somando até um quebra-cabeça ser feito, né? Então eu falo que o grande segredo da experiência com a ayahuasca é você se permitir mais de uma vez, né? Se dê a oportunidade, porque nenhuma experiência é igual à outra. É isso que eu ia falar. São muito diferentes, né? São muito diferentes, né? E todas são necessárias e todas são uma continuidade sua, né? Porque quando nós estamos expandidos, nada mais é do que um reflexo de si mesmo. Então, se você surta, por exemplo, né? Tem pessoas que se descontrolam. Não é um surto, mas é um descontrole ali momentâneo. Na verdade, aquela pessoa, ela também tem aquele mesmo descontrole na sua vida
né, no dia a dia dela, só que de uma forma um pouquinho menos latente, né? Então ali você consegue perceber o que você tem. Então algumas pessoas também falam sobre esse assunto, eu surtei, eu isso, eu aquilo. Na verdade foi uma falta de orientação de alguém que tem um conhecimento para falar, calma, absorve, percebe, aqui faz parte, assim mesmo, isso pode acontecer, né? Mas onde no seu dia a dia, né, você tem a mesma atitude? Né, de uma forma menos latente, ou até mais também, né? Quantas vezes no trânsito tem gente que perde a cabeça com a família, né? Então, às vezes ali você percebe. Eu fui lá no sábado, te encontrei e falei, pô, mestre, já faz uns 6 meses que eu não tomo. Aí o mestre me olhou assim, falou, pô, faz muito mais. E fazia mais de 1 ano que eu não tomava, né? Entrei numa espiral maluca da vida de trabalho, etc. Mas fiz questão de ir no sábado e foi, como todas, uma experiência única, mas foi muito forte dessa vez, pra mim, sabe? É difícil explicar, mas foi quase que um renascimento. E olha que, assim, modéstia à parte, eu sou um cara que olha muito pra dentro. Mas mesmo a pessoa que é consciente, você deixa muita coisa escapar. E essas coisas que escapam, que você vai seguindo a vida... A ayahuasca não deixou pra mim. Ela falou, epa, essas coisas aqui que passaram, que você não fechou a porta tão bem fechado, vamos voltar e vamos arrumar esse negócio. E aí eu fui processando, cara, foi tanta gente que veio na minha cabeça e você vai processando cada uma das histórias que você viveu e você não se sente tão bem como foi vivido e você fala, eu preciso arrumar isso, eu preciso organizar isso daqui. No domingo eu enviei mais de 10 mensagens. Sério? Mais de 10 mensagens. Para as pessoas que eu amo, para as pessoas que eu não acho... A primeira pessoa que eu falei foi a Renata. Então, e olha que coincidência. A Renata, não sei nem se eu posso falar aqui, mas eu vou falar. A Renata chegou para mim e falou assim... A Renata conversa muito com Deus. E ela falou, eu queria um sinal. E eu queria um sinal amanhã. Aí na hora que terminou a sessão, lembra que eu tava agoniado pra ir, porque eu queria encontrar a Renata e tal. Cheguei pra conversar com ela, contei tudo que eu queria contar pra ela. Pedi as desculpas, que eu quero ser uma pessoa melhor, quero evoluir, acho que eu não faço isso tão bem, acho que eu não sou tão bom aqui, etc. Te amo, você é a mulher da minha vida, tamo junto, pro que deve. Ela começou a chorar. E ela falou, você acredita que ontem eu pedi um sinal? E o sinal foi esse. Quando eu fui ali contar pra ela, esse foi o sinal. Não chora, mestre, senão eu choro, eu tô chorando. E aí, cara, foi assim, foi uma primeira mensagem que eu mandei. Depois eu saí distribuindo pra mais um monte de pessoas. Algumas pessoas escutaram e responderam, outras ignoraram, mas tá tudo bem. Porque você precisa pelo menos fazer a sua parte, sabe? E obviamente que a experiência foi muito boa, foi muito rica, eu processei muita coisa, eu cheguei, você quer dormir? Eu falei, eu não sei se eu consigo dormir. Você quer conversar? Vamos conversar, a gente conversou e tal. Mas eu também passei pelo período de desconforto, como você falou, que assusta muita gente. Aliás, esse não foi meu maior medo na primeira vez que eu fui. Meu medo era mesmo acontecer alguma coisa comigo, né? E que isso não acontece. A limpeza, como você explicou, foi pela primeira vez eu tive uma clareza absoluta do porquê eu estava fazendo a limpeza. E eu fiz limpeza todas, 100%. Eu passei por todas. Dessa vez eu tive o desconforto estomacal, eu vomitei, né? Eu fiz número 2, número 1, bocejei, lágrimas... Tive muito frio, depois eu tive muito calor. Então eu vivenciei, acho que todas as limpezas possíveis, assim. E nem por isso estraga o que você vai viver. Porque, como eu falei, foi a melhor experiência que eu tive. Eu não sei se você lembra quando terminou, eu falei, mestre, mais um degrau. Mais um degrau, mas dessa vez eu renasci. Porque eu precisava passar por aquilo ali. Sabe, mesmo a gente estando consciente, querendo ser uma boa pessoa, querendo fazer o bem o tempo inteiro, às vezes a gente erra na nossa vida, né? E processar essas coisas é muito positivo.